Boa noite, Gustavão. Então, meus irmãos, hoje estamos reunidos aqui na nossa reunião semanal da Comendadoria Templária Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje vamos entrar num dos livros da Bíblia, Provérbios, com a apresentação do nosso irmão Eduardo Sobônia. Eduardo está com a palavra. De antemão, agradeço aí a presença de todos os irmãos. Boa noite, irmãos. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para que a gente possa começar. E aí, pessoal, estão conseguindo ver? Sim, Joia. Legal. Vou manter assim então, tá? Só deixa eu encostar aquela porta ali, só um segundinho. Vamos lá, pessoal. Primeiro, né? Então, eu vou apresentar. Deixa eu passar aqui para ver. Passou para vocês, pessoal? Sim, sim, está Passou. passando. Legal. Então vamos lá. Hoje a gente vai tratar dos provérbios, né? Então aqui a ideia, eu vou fazer uma pequena introdução, né, sobre o livro de Provérbios. São dois slides um pouco mais curtos, falando de uma forma geral algumas ideias centrais. E depois eu vou com slides ali, vai ser de uma forma mais rápida. O que que acontece, né? O Provérbios a gente tem 31 provérbios, né? E se a gente for colocar tudo que cada capítulo fala, ficaria muito extenso. Então, eu puxei alguns pontos centrais em cada capítulo, né, num slide, e aí o que que acontece? Um ou outro slide eu vou me aprofundar um pouco mais, mas eu tentei trazer, assim, algumas ideias para a gente refletir sobre aquele capítulo. Tá? Então, às vezes é uma frase, às vezes são duas, três, enfim, eu trago algumas coisas para que a gente possa refletir e entender um pouquinho a questão do livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios, né? Deixa eu só puxar isso aqui para o lado, para não me atrapalhar. Aqui. O livro de Provérbios, então, ela é uma obra da Bíblia, né? Atribuída, né? Principalmente ao rei Salomão. Seu propósito central é oferecer instruções de sabedoria, discernimento e moralidade, destacando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tá? E isso aqui é importante, a gente vai entender um pouquinho mais para frente, vai falar da questão de o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é esse temor? A gente vai entender um pouquinho disso logo à frente. Então, ele é estruturado na forma de poesia hebraica, né? O livro utiliza paralelismos e metáforas para ensinar lições práticas e espirituais, né? Promovendo um estilo de vida, né, baseado na justiça, retidão, prudência. Vocês viram que eu coloquei sabedoria, por quê? Que é o princípio ali onde a gente vai trabalhar bastante, vai falar bastante da questão da sabedoria, né? Sabedoria é um ponto chave durante toda a apresentação. E ali eu puxei também a questão da justiça, prudência, né, que são virtudes de um cavaleiro templário. Uma vez que a gente está dentro da Ordem dos Cavaleiros Templários, somos cavaleiros templários, então eu quis destacar um pouquinho isso, e vocês vão ver que ao longo da apresentação eu também vou puxar algumas coisas de algum estudo que a gente fez, ou até mesmo das virtudes, né, que aquele capítulo trata. Então, esse livro ele pertence ao gênero sapiencial, né? É um estilo literário comum no Antigo Oriente, né? Caracterizado por ensinamento de sábios sobre a divindade e virtude. Embora inicialmente transmitido por narração oral, né? Então, isso é interessante destacar, por isso que ele está ali destacado, né, em negrito. Esse conhecimento foi registrado por escrito, preservando os princípios éticos, religiosos fundamentais para a cultura hebraica. A palavra sapiencial deriva do latim sapientia, que significa sabedoria, né? E a sabedoria para a gente aqui é bem importante,
e a gente vai continuar falando sobre isso um pouco mais à frente. Assim, os livros sapienciais são aqueles que reúnem experiências e valores do povo de Israel, refletindo sobre a conduta humana, relação com Deus e a busca pela verdadeira compreensão da vida. O exemplo dos povos vizinhos, né? Israel também desenvolveu a sua própria tradição sapiencial, consolidada em escrito, que orientam gerações na busca pelo conhecimento e pelo temor a Deus. O temor ao Senhor, o temor do Senhor, né? O que que seria esse temor? Isso é interessante a gente passar, porque durante o livro de Provérbios a gente fala sobre isso, né? Então, o que seria, né? É um conceito central da Bíblia, né? Da Bíblia, especialmente nos livros sapienciais, como Provérbios. No entanto, na perspectiva do cristianismo esotérico, eu quis trazer a questão do cristianismo esotérico, que é uma coisa que a gente retoma e a gente trabalha dentro da ordem, né? Esse temor não deve ser entendido como medo punitivo, mas sim como uma reverência sagrada, um reconhecimento da sabedoria divina que rege toda a existência. É diferente temor de temer, né? E a questão desse temor, né, com esse olhar da reverência sagrada, um reconhecimento à sabedoria divina. Então, essa é uma coisa que tem que ficar bem clara, né? Então, esse temor representa o despertar da alma para a verdade universal, um chamado para alinhar-se ao princípio criador, que não é apenas transcendente, mas também imanente, presente no início de cada ser, como ensina o próprio Cristo. Vamos lá. O reino de Deus está dentro de vós, né? Então, isso é extremamente importante. A gente precisa atentar a isso. Dessa forma, temer ao Senhor é compreender e aceitar a vontade superior. Compreender e aceitar a vontade superior. Não como um fardo imposto, mas como um caminho para a autotransformação e a iluminação espiritual. Então, esse é um ponto também que a gente vem batendo ao longo das nossas reuniões. Então, por isso que eu destaquei em vermelho, é extremamente importante. É um processo de purificação da consciência, onde o ser humano abandona a ilusão da separatividade e se integra à sabedoria do Criador. Expressa no Logos, né? O verbo divino, Rockman, que dá ordem à criação. Por que que eu coloco sabedoria, Rockman, né? A Tércia de São Joaquim, a Tércia Templária, a Cavalaria Espiritual de Rockman. Então, o verbo da criação, né? O Cristo, né? O Jesus da criação, o verbo de Deus. Então, isso é extremamente importante. Uma vez que a gente tenha isso em mente, a gente segue agora para os demais livros, né? Para os demais capítulos de Provérbios. Então, o capítulo 1 ele vai tratar de assuntos como família e também a questão da sabedoria, tá? E vocês vão ver que ao longo de Provérbios, tem momentos, principalmente nos primeiros capítulos, onde a sabedoria é apresentada de forma personificada. Então, é como se a sabedoria personificada discursasse em praça pública, enfim, falasse, né? Então, isso é extremamente importante. Então, o eterno, né, que seria o início, né, Deus da criação, é a chave de tudo e tudo vem dele. É o princípio de tudo. Ele é a chave de tudo e tudo vem dele. Outra questão interessante que aparece, que é como eu disse, eu vou destacar algumas frases de alguns capítulos, né? Dos capítulos. Então, escute o pai e lembre-se do que aprendeu com sua mãe. Escute o pai e lembrando-se do que aprendeu com sua mãe. Para a gente refletir essas frases, tá, pessoal? Cuide das suas companhias, pois más companhias são uma tentação. Cuide. É claro que vocês vão ver que algumas frases elas não estão literais como aparece na Bíblia, mas algumas coisas eu dei uma modificada para facilitar o entendimento, tá?
mas esses são assuntos que se trata dentro do primeiro capítulo, então, assim, esse é um fator extremamente importante. Cuide das suas companhias, pois más companhias são uma tentação. E durante do capítulo eles falam sobre isso, né? A tentação, vamos lá, vamos fazer tal coisa, vamos, né? E coisas que não são bacanas, e aí você caindo naquela vai. Então, é algo que a gente deve pensar. Então, a sabedoria personificada começa a discursar em praça pública, né? Começa a falar dos perigos da ignorância e dos prazeres. E aí é interessante a gente pensar na ignorância e nos prazeres, os prazeres no mundo material. Então, assim, e aí quando a gente fala de más companhias, justamente caindo nessas tentações do mundo material, enfim. E ele alerta sobre o conhecimento, que não devemos desprezar. Ele vai falar a todo momento sobre a questão do conhecimento. Vocês vão ver ao longo dos outros capítulos que a gente vai voltar à questão do conhecimento. O que que eu coloquei aqui, né? A questão das virtudes, né? O que que eu vejo nesse primeiro capítulo? Dentro da virtude templária, eu vejo muito a questão da fé sendo trabalhada dentro desse capítulo. Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Capítulo 2. Aqui a gente continua tratando da questão da sabedoria. Então, esteja sempre atento à sabedoria. A escolha é sua. Nós temos escolha. Essa é uma questão extremamente importante que aparece que a gente tem que pensar. Então, ele coloca, durante o capítulo 2, né, que a sabedoria pode ser a sua melhor amiga. O conhecimento pode ser sua melhor companhia, né? O bom senso, ele vai na sua frente, né? Ele será a sua proteção, né? E ele coloca que o discernimento, né? Ele fica olhando de longe, né? Então ele vai permanecer atento aos nossos atos, ainda que de longe, né? Então ele vai estar aqui na retaguarda olhando e vendo tudo que a gente está fazendo, né? Então, somente a sabedoria pode nos livrar do mal, tá? Una-se às pessoas de bem. Essa é uma questão importante desse capítulo. Caminhe ao lado dos justos, né? Então, aqui o que que eu vejo, né? Eu vejo uma analogia nesse capítulo a questão das virtudes templárias. De novo, a gente está falando de prudência, né? Seja prudente, e a gente está falando aqui também da causa e efeito, né? Você tem escolhas, e as escolhas que você fizer, vão remeter a uma consequência. Então, aqui a gente vê a questão do Kybalion, que a gente estudou, o hermetismo, também presente, né, na questão do capítulo 2. Tá? Os primeiros capítulos eu vou me estender um pouquinho mais, vocês vão ver que os próximos vão ser um pouquinho mais rápidos para que a gente possa seguir em frente, tá? Capítulo 3, a gente continua com a questão da sabedoria personificada e ela vem trazendo alguns conselhos para nós, né? E aí ela diz: viva com amor e lealdade, confie no Eterno e lembre-se, ele sempre fala contigo. E ele fala, muitas vezes nós não queremos escutar, ou a gente não consegue escutar, a gente está tão envolto nas coisas, né, que nós queremos que a gente esquece de escutar a voz de Deus. Então, essa é uma questão importante que a sabedoria traz. Confie no Eterno, entregue na mão dele, né? E lembre-se, ele sempre fala contigo. Mantenha a distância do mal, né? Mantenha a distância do mal. E aqui tem algumas questões que eu destaco um pouco mais para a gente pensar. Entrega-te plenamente e o Eterno proverá tudo o que te for necessário, pois o seu plano é maior que o nosso. Eu vou trazer algumas frases de reflexão, algumas que estão dentro do Provérbios e algumas que me surgiram à medida que eu ia lendo, que eu ia estudando o Provérbios, né? Então, entrega-te plenamente. Entrega é algo que a gente vem falando, né? E o Eterno, Deus, proverá tudo o que te for necessário, pois o seu plano é maior do que o nosso, né? Muitas vezes a gente quer pôr os nossos planos acima do plano divino, e a gente tem que entender e escutar, voltar lá, ó, confia no Eterno. Lembre-se, ele sempre fala contigo, às vezes a gente não escuta. A sabedoria é a árvore da vida, é o que sustenta a vida.
A sabedoria é o verbo de Deus. Eu trago de novo aqui, daí, a sabedoria é o verbo de Deus, é Rockman, né? É Deus da criação, né? É o Jesus da criação, verbo da criação. Virtude templária, a gente vê vários momentos, coisas análogas à questão da caridade e à questão da justiça. Então, achei importante trazer isso para vocês. Capítulo 4, tá, pessoal? A sabedoria continua com seus conselhos, né? E ele trata bastante da questão da família, tá? E ele fala que a família é o alicerce que mantém de pé a árvore da nossa existência. A família é o alicerce que mantém de pé a árvore da nossa existência. E no decorrer dos capítulos que a gente vai seguir aqui em frente, irmãos, a gente vai ver a importância da família e o valor que temos que dar à questão da família, né? Da esposa, dos filhos, enfim. Então, sabedoria e entendimento são dois pontos que a gente vai abordar, né? Então, siga o caminho da sabedoria. Trilhe o mapa da justiça. Não busque atalhos, pois a verdadeira jornada exige integridade. Isso é extremamente importante, pessoal. Não busque atalhos. Muitas vezes a gente quer o caminho mais curto e não se dá conta de que a verdadeiro aprendizado, o verdadeiro ensinamento, a verdadeira sabedoria está no caminho e não no final, né? Não no destino final. Então, durante a jornada é que a gente vai se construindo e vai se lapidando e sendo uma pessoa melhor. A justiça é o caminho que conduz à luz. Vigia constantemente os teus pensamentos. Aqui lembrei inevitavelmente do irmão Félix, sempre fala disso, né? Vigiai, vigiai, né? Então, lembrei aqui do irmão Félix. Vigia constantemente teus pensamentos. Cuidado com o que você pensa, né? Mantenha a distância, isso aqui é extremamente importante, pessoal. Mantenha a distância das fofocas, da maldade e das mentiras, pois elas obscurecem o coração e a alma. Mantenha a distância das fofocas, da maldade e das mentiras, pois elas obscurecem o coração e a alma. Virtude templária, volta a aparecer aqui justiça, volta a aparecer prudência. Não vai ser em todos os capítulos que eu vou colocar isso, mas nesses primeiros eu achei extremamente importante, tá, pessoal? Ah, no capítulo 5 ele vai tratar de questões da família. Esse capítulo 5 eu me dei o direito de me concentrar um pouquinho mais nele, tá? Ele talvez seja o único um pouco mais que eu vou ter aí 2 slides, tá? Talvez ele seja o que eu quis dar um pouquinho mais de atenção, tá? Nesse capítulo, Salomão adverte seu filho contra os perigos da mulher imoral, cuja sedução parece doce no início, mas conduz à ruína e à morte. Aqui, pessoal, eu começo a fazer algumas analogias, que a gente tem que cuidar com o texto literal, tá? Para a gente não criar nenhum tipo de situação. Então, aqui a gente precisa entender, e eu faço uma analogia às tentações do mundo material, tá? Ele orienta a manter distância desse caminho enganoso e a valorizar a fidelidade conjugal. E aqui eu não estou falando de homem, de mulher, é de ambos, né? Do cônjuge, seja ele homem ou mulher, né? Muitas vezes a gente quer atrelar só a um lado. Não, né? Aqui eu estou falando de uma forma geral, dos relacionamentos da questão conjugal, tá? Alegrando-se e valorizando a esposa, o marido, da juventude, como fonte de segurança, né? Uma analogia às virtudes do mundo espiritual aqui. Então eu coloco ali a questão eu acabar me perdendo, seja eu homem, mulher ou quem quer que seja, né? Enfim, eu me perdendo nas tentações do mundo material, enquanto eu tenho aquele meu companheiro ou companheira, né? Tem aquela pessoa ao meu lado que está comigo desde sempre e que precisa ser valorizada, precisa, né? É a nossa segurança, é o alicerce da nossa, né? É o alicerce da nossa vida. Então, a falta de sabedoria e disciplina leva o tolo à destruição. Valorize sua família e o cônjuge da sua vida. Dê importância ao que realmente tem valor e não deixe se enganar por paixões passageiras que conduzem aos sofrimentos. Lembre-se, a escolha é sua e as consequências também.
Eu quis colocar isso, causa e efeito de novo, né? Às vezes, por uma paixão, né, passageira, você coloca tudo a perder. Às vezes é por um momento muito curto, tudo vai se perder. E aqui eu posso fazer a analogia ao mundo material. Às vezes as minhas paixões, a gente está no mundo passageiro, né? E a gente se perde nesse mundo material, esquecendo do mundo espiritual, né? Que seria a realidade, o que a gente tem aí para frente. E aí, inevitavelmente, me veio essa frase que eu venho acompanhando, um autor desconhecido, já ouvi dizer que era de Shakespeare, mas não encontrei nenhuma referência em Shakespeare dessa frase, mas enfim, é uma frase que circula por aí, né, já há um bom tempo, e que coloca, né, quem sobe se arrastando perde na indecência do gesto o direito às alturas. Quem sobe se arrastando perde na indecência do gesto o direito às alturas. Então, vigiai, vigiai, irmão, e valorize o que deve ser valorizado. Então, para pensar, né? Essa frase pode ser interpretada no contexto espiritual. Quem sobe se arrastando perde na indecência do gesto o direito às alturas. Onde atitude desonrosa, atitudes desonrosas ou indignas podem dificultar o caminho de ascensão espiritual, distorcendo a pureza do processo de evolução interior. Ao se entregar às ações que corrompem a moralidade e a integralidade, a pessoa dificulta a sua própria elevação, se afastando dos níveis mais elevados de consciência e iluminação. Pois essas atitudes, né, essas atitudes obscurecem o verdadeiro propósito da jornada espiritual em direção ao todo. Aí eu trago mais uma, né? Ninguém, e isso me fez refletir ao longo desse capítulo, por isso que eu me estendi um pouco mais. Então aqui me vem à mente, né? Ninguém além de você tem o poder de conduzi-lo ao seu próprio inferno. Essa é uma frase que me veio à cabeça. A gente se preocupa muitas vezes com céu e inferno e não se dá conta que, achando que alguém vai nos pôr no céu ou no inferno, e a gente cria o nosso próprio inferno muitas vezes. Então, pense nas tuas atitudes, pense em quem você quer ser, né? Ninguém além de você tem o poder de conduzi-lo ao seu próprio inferno. E a mesma coisa acontece ao seu próprio céu, né? Então pense nisso, são as suas atitudes. Não transfira a responsabilidade dos teus atos para Deus ou para quem quer que seja. Você é o único responsável pelas coisas que você faz, né? Então ninguém além de você tem o poder de conduzi-lo ao seu próprio inferno. Não siga por esse caminho, né? Siga por um caminho de dignidade, de integridade, de pureza, né? Então, um caminho de ascensão espiritual. Siga por um caminho bacana. A escolha, mais uma vez, é tua, é sua. Para onde você vai, é você que está criando. Virtude templária, prudência. Dentro do Caibalion, o que que eu enxerguei aqui nesse capítulo, pessoal? Causa e efeito, mentalismo, ritmo, polaridade, vibração, correspondência, quase todas as leis herméticas dentro desse capítulo. Por isso eu quis discorrer um pouquinho mais sobre ele, porque eu acho que ele é um dos capítulos fundamentais para que a gente possa entender e levar isso para a nossa vida. Vamos buscar um caminho melhor, vamos buscar, vamos nos conduzir por um caminho bom, um caminho que nos leve à prosperidade, não a, a, a outros caminhos que não cabem aqui. Capítulo 6, tá? Vamos lá, pessoal. Abandone o orgulho, ele obscurece a razão. E, pessoal, quando a gente fala em orgulho, às vezes a gente interpreta mal, às vezes é assim até, eu estou evitando de tomar uma atitude que pode levar a uma coisa boa por orgulho. Ah, mas eu não vou fazer isso, o outro que faça, né? Não, seja mais humilde, abandone o orgulho, né? Ele obscurece a razão. Enfrente seus problemas, não os adie, nem empurre para depois. Adiar apenas prolonga o sofrimento e o peso da alma. Como eu disse, pessoal, minha interpretação sobre algumas coisas, às vezes não vai estar a frase literal, mas o meu entendimento sobre o capítulo. Então, enfrente seus problemas, assuma as responsabilidades, resolva, não empurre para debaixo do tapete, não adie, né? Adiar apenas prolonga o sofrimento e o peso da alma. Mais cedo ou mais tarde, tudo volta. Então, aqui é mais uma coisa que me veio à mente.
Os fins não justificam os meios, né? Então, ali nesse capítulo 6 ele fala muito sobre a lição da formiga. Não seja preguiçoso, né? Porque o que que acontece? A analogia da formiga, a formiga trabalha, né, arduamente para poder chegar no inverno, né, com tudo ok, enfim. Aqui, né, dentro dessa lição da formiga, né? Então, o que que a gente entende? Não seja preguiçoso. Não desperdice o seu tempo esperando que os outros façam por você, né? Assuma as responsabilidades pela sua vida. Quem vive de migalhas nunca, né? Nem sempre supre suas necessidades. Apenas prolonga suas carências e dificuldades. Deixe de lado e abandone a arrogância, a mentira, a impiedade, a falsidade, a discórdia. Não se renda às tentações, né? Vamos falar de tentação de novo, pois a mágoa do traído não dorme, mas se mantém em silêncio e segue em forma de vingança. Então, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, ficar longe, né, de coisas que só vão nos levar a coisas ruins, enfim. Aqui, dentro desse capítulo, o que que eu encontro, pessoal? O Kybalion, né, dentro do Kybalion, causa, efeito, ritmo e polaridade, né? Então, causa, efeito, ritmo e polaridade estão intrinsecamente ligados nesse processo. Capítulo 7, a sabedoria continua falando, né? O capítulo ele vai tratar da família e da tentação. Ele ainda alerta que ceder à tentação da luxúria é uma trilha, é trilhar o caminho da morte. Por isso é necessário manter-se firme na sabedoria e afastar-se do engano sedutor que destrói a alma. Então, aqui uma frase, pessoal, para a gente pensar. Guarde os meus ensinamentos no coração, pois ele pode livrá-lo do mal e livrá-lo da tentação, as tentações do mundo material. Porque muitas vezes a gente fala, faz a analogia do casal, enfim. Não, vamos levar isso para um universo maior, mais abrangente, né? E pensar na questão espiritual, na questão do mundo material. Capítulo 8 continua com a sabedoria, e a gente vai tratar da questão da sabedoria e da verdade, né? No decorrer do capítulo, inevitavelmente nos pegamos pensando na sabedoria que se apresenta personificada no texto, como verbo da criação, Rockman. Ele está no meio de nós. Quem me encontra acha meu caminho, seu caminho, e conquista o coração do eterno. São frases que levam a nosso entendimento e essa analogia, né? A sabedoria segue de mãos dadas com o entendimento, alimenta-se do conhecimento e manifesta-se no bom senso e se reveste de honra. Aqui eu tive que colocar nosso lema, né? Non nobis Domini, non nobis sed nomine, tuo da glória, né? Nada para mim, Senhor, nada para mim, tudo para a sua glória. Capítulo 9, pessoal, né? A sabedoria é apresentada como uma mulher que prepara um banquete e convida as pessoas simples a aprenderem e viverem com entendimento. Em contraste, a insensatez também chama os inexperientes, mas oferece engano e leva à morte. O texto ele ensina a aceitar a correção, que aceitar a correção é sinal de sabedoria, enquanto rejeitá-la é tolice. Por fim, ela reforça que o temor a Deus é o começo da verdadeira sabedoria e que cada escolha leva um caminho, vida ou destruição. A sabedoria nesse temor, né, e o conhecimento vem do Deus Santo. Você tem escolha. Mais uma vez, pessoal, a escolha é nossa. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Vigiai, irmão. Sabedoria, né? O capítulo 10, né? Ele faz várias analogias sobre os bons e maus costumes, né? O homem bom é lembrado com carinho e pura bênção. O homem mau é esquecido, né? Então aqui eu vou ser um pouquinho mais breve. A partir daqui eu vou começar a correr um pouquinho mais, vão ser os slides mais curtos para que a gente possa seguir dentro do tempo aí. Virtude templária, a gente vai ver bastante nesse capítulo, justiça. O Kybalion, né? Também com causa, efeito e polaridade aqui bem visíveis, tá, pessoal?
No capítulo 11, eu puxei algumas frases, como eu disse para vocês, eu alterei algumas coisas para facilitar o entendimento, mas a gente tem aqui a questão, né? Eu peguei alguns pontos que se fala durante o capítulo e coloquei algum entendimento sobre ele, né? Referente ao capítulo. Então, honestidade. Deus se agrada dos que agem com justiça e verdade. Humildade. A humildade conduz ao entendimento, o orgulho leva à queda. Justiça, justiça protege e conduz os íntegros. Integridade, viver com integridade e andar em segurança. Retidão, a retidão é o caminho de livramento. Generosidade, generosidade traz a bênçãos mútuas. Bênção, os justos abençoam até o lugar onde vivem. Bom senso, o sábio é prudente e evita conflitos. Só para pensar, pessoal. Bem e mal, continua aqui, o capítulo 2 continua tratando do bem e do mal, né? Simplicidade, né? Aceitar a correção demonstra sabedoria e simplicidade de coração. Rejeitá-la é agi-la como um tolo, como a gente viu anteriormente. Bondade, a pessoa boa alcança o favor do Senhor, pois a bondade é recompensada com graça e proteção divina. O prudente sabe controlar suas emoções e ignora ofensas, ao contrário do insensato que reage impulsivamente. Verdade, quem fala a verdade age com justiça e integridade, enquanto a mentira gera engano e destruição. Proatividade, as mãos diligentes governam e prosperam, já a preguiça conduz à servidão e à estagnação. Seguindo ainda dentro do bem e do mal, corrija e eduque seu filho com amor e firmeza, pois a disciplina molda o caráter, protege do erro e prepara o coração para a sabedoria. Quem ama orienta, quem se omite, consente com a perda. Diga-me com quem andas e te direi quem tu és. Essa é uma frase que remete esse capítulo para mim. Caibalion causa e efeito, pessoal. Comparações, né? Aqui, continuando aqui dentro das comparações. O capítulo aborda questões como caridade, devoção e temor ao eterno. Quem vive santificado é como uma cabana bem edificada. Que permanece firme e não se abala. O sábio tem o pé no chão. Aqui, voltando à questão do temor a Deus, né? Não se refere a medo paralisante, mas sim atitude reverente, respeitosa, submissa diante da grandeza, santidade e justiça de Deus, confiando em sua justiça e moldando a sua própria vida conforme sua vontade, né? Mais uma coisa aqui, pessoal. O temor ao Senhor é o princípio do saber, mas é o princípio do saber, mas é insensato, despreza a sabedoria e a instrução. Então aqui a gente tem, né, aqui o temor é visto como base de toda a sabedoria verdadeira. Quem teme ao Eterno está disposto a aprender, ouvir correção e viver com discernimento, né? Temor ao Senhor é odiar o mal, odeia o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Temer ao Eterno envolve repudiar o pecado, a corrupção moral e a soberba, alinhando-se com os valores divinos. Seguindo em frente, pessoal. O Eterno. O capítulo 5 fala muito do Eterno, né? Seja sensato e tenha orações genuínas. Deus sabe de tudo. Vigie suas palavras, pois elas têm poder de edificar ou destruir. Isso é uma das mais puras verdades, irmãos. A entrega que tanto a gente fala, né? Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Palavra de destaque do capítulo: honestidade, verdade e justiça. São três palavras marcantes nesse capítulo: honestidade, verdade e justiça. Quem vigia os passos salva a vida. Quanto maior o ego, maior o tombo. O Eterno tem a palavra final. Quanto maior o ego, maior o tombo. O Eterno tem a palavra final. Analogias: assim como a prata é provada no crisol e o ouro no fogo, assim o Eterno examina as orações. O insensato até sai em busca da sabedoria, mas de nada adianta se ele não sabe como usá-la. Quem namora o pecado acaba se casando com a confusão. Quem namora o pecado acaba se casando com a confusão. Causa e efeito, pessoal. Capítulo 18, a verdade
Na verdadeira sabedoria nasce das fontes profundas. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do ventre. Dar ouvido às fofocas é como saborear um doce estragado, pois no início parece agradável, mas logo traz amargura e dor. O sábio está sempre aprendendo. A morte e a vida estão no poder da língua. Os que amam comerão do seu futuro. Você tem escolha. De novo, pessoal, você tem escolha. Quem encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor, né? Então, aqui dando valor à questão da família, da esposa, que a gente deve valorizar, né? Muitas vezes a gente tem o nosso cônjuge, passamos uma vida com o cônjuge e muitas vezes, né, você pode se, que aí a gente volta para aquela analogia também do espírito, matéria, enfim, não se deixe levar, valorize quem deve ser valorizado, a pessoa que está do teu lado a todo momento e quando você mais precisa, seja nos momentos mais difíceis, seja nos momentos mais alegres. A sabedoria continua no capítulo 19, né? O que adquire sabedoria ama sua alma. O que conserva o entendimento achará o bem. Mantenha a mente equilibrada e terá uma vida mais tranquila e sensata. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Discipline seu filho enquanto há tempo. Fazer todas as vontades dele e colocá-lo no caminho da destruição. Discipline seu filho enquanto há tempo. Fazer todas as vontades deles é colocá-los no caminho da destruição. Pense nisso, capítulo 19, pessoal. Capítulo 20, para reflexão. Agora vão ser várias frases para reflexão, tá, pessoal? Que tiradas dali, tá? Do livro de Provérbios. Capítulo 20. Evitar contenda é marca de quem tem bom caráter. Porém, os insensatos se deleitam no conflito. Conhecer o que é justo é como ter águas profundas no coração. O sábio retira do poço quando necessário. Quem ousa amaldiçoar o pai e a mãe aniquila a luz da vida e viverá na escuridão. Quem ousa amaldiçoar pai e mãe aniquila a luz da vida e viverá na escuridão. A bonança adquirida no início não é garantia de bênção final. A bonança adquirida no início não é garantia de bênção final. Vigiai, irmão. Capítulo 21, reflexão. O coração do rei é como o riacho nas mãos do Eterno. Por onde ele quer que ele o incline, assim ele será dirigido. Todo homem julga por suas aparências, mas o Eterno pesa os corações. Essa é forte. Os sábios aprendem muito escutando, pessoal. Capítulo 22, para reflexão, pessoal. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, ele não se desviará do caminho. Se você conhece alguém dedicado em seu trabalho, verá que será levado à presença dos reis e não ficará entre os de posição inferior. Capítulo 23, reflexão. Não fales no ouvido do insensato, pois ele desprezará a sabedoria de tuas palavras. Não adianta falar para quem não quer escutar, pessoal. Basicamente é isso, né? Então, não vamos gastar energia com quem não quer escutar. Quando te assentares a comer com um príncipe, atenta bem para o que estás diante de ti. Não cobices os seus manjares, porque são um engano. Não se esforce em demasia para enriquecer. Abandone a confiança em sua própria astúcia, pois a riqueza ganha asas e voa para longe. Aqui, pessoal, a questão do mundo material, a gente precisa do mundo material. A gente tem que viver nesse mundo material, mas a gente não pode fazer da nossa vida o mundo material ser o objetivo da nossa vida. A gente precisa das coisas materiais para seguir em frente, crescer, mas o problema não é ter, mas é por que você quer ter. Não há pecado em ter. Eu quero ter uma Ferrari. Por quê? A questão é o porquê.
Ah, eu quero porque desde criança é o sonho da minha vida, eu tenho dinheiro, enfim, tudo bem. Ah, não, eu quero uma Ferrari porque eu quero mostrar para os outros que eu tenho uma Ferrari. Você precisa de uma Ferrari? Essa é a questão. Então, não há pecado em ter. A questão é o porquê você quer ter. Eu quero ter para ter segurança, para ter mais tempo disponível, para poder fazer meus estudos, crescer espiritualmente, dar uma boa condição de vida para minha família. Legal, né? Então você tem, não há pecado em ter, mas você tem que saber por que você quer ter. Capítulo 24, pessoal. Reflexão: o homem sábio é forte e o que tem conhecimento aumenta a sua força. A sabedoria está além do alcance do insensato. Ele não abre a boca na presença dos mais instruídos. Capítulo 25. Não force o destaque, nem tente impressionar pessoas importantes. Espere ser convidado a subir, pois é melhor receber uma oferta de honra do que passar vergonha tentando alcançá-la. Olha que forte isso, pessoal. Não force o destaque, nem tente impressionar pessoas importantes. Espere ser convidado a subir, pois é melhor receber uma oferta de honra do que passar vergonha tentando alcançá-la, a qualquer custo, né? Com paciência você conquista até quem está no poder. As palavras gentis têm forças para vencer qualquer resistência. Palavras gentis, gentileza gera gentileza, né? Já dizia ali aquele filme, né? Que tem um filme que fala disso, né? Gentileza gera gentileza, né? Capítulo 26, se vês alguém sábio aos seus próprios olhos, se alguma pessoa se acha sábia, há mais esperança para o insensato do que para essa pessoa, né? Intrometer-se em questões alheias é como segurar um cão feroz pelas orelhas. Lute as suas batalhas, né? Lute as suas batalhas. Basicamente, é isso que essa frase quer dizer. Minha esposa já dizia: lute as suas batalhas. Quem cava uma cova, há de nela cair, e a pedra que rola voltará sobre quem a empurrou. Causa e efeito total, né, pessoal? Causa e efeito. Capítulo 27, quase chegando no final, pessoal. Não te gabes a ti mesmo, deixe que o outro te louve, e não os teus próprios lábios. Não te gabes de ti mesmo, a ti mesmo. Deixe que o outro te louve e não os teus próprios lábios. Não abandone o teu amigo nem o amigo do teu pai. Não entres na casa do teu irmão no dia da tua aflição. Melhor é o amigo próximo do que um irmão distante. Assim como a água mostra seu próprio reflexo, essa é interessante. Assim como a água mostra seu próprio reflexo, nossas palavras e ações revelam o que temos no coração. Capítulo 28. Quem abandona a lei de Deus fica livre para praticar o mal. Quem abandona as leis de Deus fica livre para praticar o mal. Quem anda em integridade constrói sua honra e é tido como sábio. Siga a lei de Deus e você ganhar respeito por sua sabedoria. Capítulo 29. Quando os justos prosperam, o povo se alegra, mas quando o governante é mau, o povo geme. Quando não há visão do que Deus faz, quando a gente não consegue escutar a voz de Deus, a gente perde, né? Se perde e tropeça. Quando não há visão do que Deus faz, as pessoas se perdem e tropeçam. Se perdem e tropeçam. Temos que estar atentos ao que ele tem a nos dizer. Capítulo 30. Quem age como tolo, ofendendo e provocando, não se surpreenda se acabar ferido. Pois como apertar o nariz faz sangrar, assim a grosseria traz a sua própria punição. Como bater leite o transforma em manteiga, e como apertar o nariz faz jorrar sangue, assim que se instiga contendas, colhe-se briga. E aqui uma frase para a gente pensar. A vida o põe à prova. A vida sempre nos testa. Eu digo que eu não vou mais fazer isso. Em algum momento a vida vai te testar. E aí, se você passa nesse teste, segue em frente. Senão, você vai dar mais um passo para trás e vai ter que aprender essa lição.
A vida o põe em provas. Mantenha-se fiel aos seus princípios e permaneça atento aos sinais de Deus. E por fim, capítulo 31, para reflexão, os líderes devem moderar o consumo de vinho e bebida forte, mantendo a clareza de pensamentos para governar com justiça. Nos versículos ali de 10 a 31, esse trecho exalta o valor da mulher, que através do trabalho árduo, generosidade e temor ao Senhor, é considerada mais preciosa do que as mais finas joias. Mais uma vez, a gente dando aí valor à nossa família, esposa, filhos, enfim, né? Ao mundo espiritual e em detrimento de outras coisas. Aqui, para encerrar, o último slide, pessoal, para a gente pensar também, né, dentro das questões do livro de Provérbios, é uma coisa que eu acho que a gente tem que refletir, tá? Ame agora, perdoe agora, recomece agora, pois a saudade do que não foi pode doer mais do que imagina. Pois a saudade do que não foi pode doer mais do que imagina. Título, posições sociais, conquistas materiais permanecem. Aqui, a gente não leva. Mas o que fizemos com o tempo, com o amor que nos foi dado e com as escolhas silenciosas que nós fizemos, isso nos acompanha como parte do nosso ser. Isso é o que a gente leva para a nossa vida. Irmãos, isso é o que eu tinha para apresentar hoje, para falar um pouquinho de Provérbios. Eu tentei condensar, trazer alguns pontos, trazer da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham gostado. E, por fim, só tenho uma coisa a dizer, né? Non nobis Domini, non nobis sed nomine Bom, tu da glória. Era isso, irmãos. é Que eu isso puder aí. compartilhar aqui, irmão. É isso aí, irmão Eduardo. Parabéns pela tua apresentação. Primorosa. Nossa, alto nível. É, falar sobre os provérbios, né, é complexo, porque se você pegar provérbio por provérbio, né, quanta lição tem ali. Então, os provérbios, eles são é uma verdadeira orientação para a vida de todo ser humano. Orientação de uma vida justa, de uma vida tranquila, de uma vida voltada para Deus, né, seguindo os provérbios ali, tu já tens um bom caminho. Desenvolvimento pessoal, né, como desenvolve o nosso pessoal, como se desenvolve a nossa humanidade, o entendimento das coisas. E é um livro que ele é por inspiração, né? Provérbios é por inspiração. Se todo dia a gente pegar uma frase ou duas frases de Provérbios e ler e entender, né, quão rica vai ser o nosso dia. É muito proveitosa a tua apresentação, Eduardo. Trouxe muito do Caibalion, né, sobre a causa e efeito. Realmente, as nossas vidas, se nós observarmos, é muito causa e efeito. E se nós quisermos uma realidade próspera, temos que olhar sempre a causa. E a causa está nas nossas ações, e as nossas ações estão nos nossos pensamentos. E você encontra toda essa fórmula lá nos Provérbios. E Salomão, né, que é o que escreveu, né, que diz que escreveu, então ele viveu há 900 anos antes de Cristo, nós já estamos em 2024, então faz quase 3.000 anos que nós temos essas, essas frases, esses provérbios e quão atuais eles são para a vida do ser humano, né? O ser humano, se ele conseguir enxergar nos provérbios uma boa orientação, ele consegue ter uma vida, como falei, uma vida muito sábia. As coisas que tu falou ali que eu realmente é muito importante e só vou ressaltar aqui, já vou passar para o irmão Fire, como tu falou sobre o trabalho, sobre o vigiar, orar e vigiar, e o Fire é um dos que sempre traz isso aí, os irmãos, né? Sempre alertando, vigiar os pensamentos, vigiar e vigiar. Mas eu vou só, uma coisa que eu anotei aqui, que eu achei bem interessante, que tu falou sobre o temor reverencial, né? Esse temor reverencial a Deus. Muitas pessoas olham e falam, temor. Temor é quem tem medo, quem tem pavor, quem tem submissão total, que... Não, temor a Deus não é isso. Temor a Deus é o respeito pleno pela autoridade de Deus. Quando você tem essa consciência do respeito pleno sobre Deus,
você realmente entende o que é temer a Deus. Não o temor de medo, mas o temor de respeito. É esse respeito que, dia a dia, nós vemos a nossa sociedade perder o temor a Deus. Infelizmente, é o que está acontecendo. Bom, vou passar a palavra novamente, Eduardo. Parabéns pela tua apresentação. Foi exemplar, né? E vou dizer, essa apresentação de hoje, com certeza, vai ser uma das mais vistas aí do nosso canal lá no YouTube, porque é muito rica e traz muito conhecimento aí para os irmãos. Irmão Gustavo Fire, se quiser se manifestar, tá com a palavra, irmão. Boa noite, meus irmãos. Então, o que falar, né? Depois de uma apresentação primorosa dessas, né? E eu acho que o nosso comendador foi extremamente feliz em direcionar ao Eduardo essa apresentação e eu já vou explicar aqui o porquê, né? Então, os provérbios foram atribuídos, a escrita do livro de provérbios foi atribuída, então, ao rei Salomão, né? Então, há quase 3.000 anos atrás, que esses ditos foram escritos e são, né, como o comendador mesmo falou, extremamente atuais, né? Eu acho que vão se manter atuais por mais muitos milênios à frente, né? Salomão, a gente sabe que Salomão, quando Deus concedeu a Salomão um pedido, o único pedido de Salomão não foi dinheiro, não foi riqueza, não foi nada. O único pedido de Deus, de Salomão para Deus, foi que ele tivesse sabedoria, né? E sabedoria, a gente traduz a palavra, uma palavra que eu acho que traduz todos os aspectos que englobam a palavra sabedoria, seria, assim, a palavra Rockman, né? Então, por isso que eu acho que, sim, caiu muito bem para ti esse tema, meu irmão Eduardo. Se fosse traçar um paralelo, né, do que é a palavra Rockman, que é sabedoria, que eu acho que se pudesse fazer um único resumo em uma única palavra, né, sobre o que é provérbios, a gente resumiria provérbios em Rockman, ou resumiria provérbios em sabedoria. Então, Salomão obteve toda a riqueza que ele obteve, não só material, mas como a riqueza espiritual, buscando a sabedoria. E a gente tem a sabedoria nos provérbios, a gente tem essa escrita, não é velada, pelo contrário, ela é extremamente um livro de conhecimento de todos, e a gente vê que as pessoas não seguem no seu dia a dia, ou não seguem na sua vida os provérbios com coisas simples, né? Então, se eu pegasse, puxando o brasa um pouco para o meu assado, para a minha profissão, se eu levantasse alguns pontos de como blindar a minha mente melhor, ou como controlar melhor a minha mente frente ao mundo de hoje, frente ao adoecimento do mundo de hoje, né? Que o Brasil, infelizmente, foi eleito, né? Agora foi eleito, não, foi levantado via estudo científico, né? Foi detectado que o Brasil é o primeiro uh, é o primeiro lugar no mundo em casos de ansiedade, em prevalência de ansiedade, né? Então, como eu iria blindar melhor a minha mente usando a sabedoria dos ensinamentos de provérbios? Então, eu levantei aqui 5 pontos rápidos. Então, Rockman ensina a pensar antes de agir. Então, a mente sábia não é dominada por impulsos, né? Então, quantas vezes a gente é instigado a responder no impulso, a agir no impulso, a brigar no impulso, a discutir no impulso, né? Não. A mente sábia, ela pondera, reflete e escolhe com maturidade. Onde é que eu encontro isso nos provérbios? Eu encontro isso no provérbio 16:23. O coração do sábio ensina a sua boca e aumenta o saber nos seus lábios. Uma aplicação disso, treinar a nossa mente diariamente para refletir antes de reagir. Isso é um exercício espiritual de sabedoria. Respirar fundo, contar até 10, antes de brigar com alguém, de discutir, de entrar na seara da discussão.
vai caminhar, faz uma volta na quadra, estou ansioso, estou nervoso, entre pegar, tomar um comprimido de Rivotril, se drogar, não se drogar com drogas, mas drogar com fármacos, né? Sai, vai dar uma caminhada, caminha, vai ver uma árvore diferente, vai caminhar na praça, vai dar uma volta em volta de casa. Isso alivia, a gente controla o impulso. Então, segundo ponto, Rockman conduz ao domínio dos pensamentos negativos, que é o que eu sempre digo, vigiai os pensamentos. Pensamento como medo, pensamento de ansiedade, pensamento de raiva, né? E mesmo pensamento de inveja são tratados em provérbios como obstáculos ao bem viver. O Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Como é que seria a aplicação disso? Pedir a Deus sabedoria para substituir pensamentos tóxicos negativos por pensamentos de fé, gratidão, confiança, de força, de união. Né? Terceiro ponto, a mente sábia escolhe o que alimentar. Esse é outro ponto, ganha aquilo que eu alimento. Né? O todo é mental. A sabedoria ensina a filtrar o que se ouve, o que se vê e o que se pensa. Então, a mente, ela é como um campo. A gente colhe tudo que a gente plantar. Se eu plantar coisas ruins, vou colher coisas ruins. Se eu plantar pensamentos negativos, vou colher pensamentos negativos. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as forças da vida. A aplicação disso, controla o que entra pela mente, controla a rede social, foge disso. É uma mentira, uma ilusão. Controla a conversa, controla o que tu escuta, controla o que tu assiste, controla o que tu vê, controla isso. Se alimenta com coisas positivas, se alimenta com textos positivos, vá conversar com pessoas edificantes, foge do que a grande massa faz. Quarto ponto, a mente sábia busca o conselho de Deus e rejeita a autossuficiência. É aqui no sentido mais amplo da sua palavra. Também, se eu estou com um problema, eu também posso rejeitar a minha autossuficiência e ir conversar com o irmão, pedir um conselho para alguém sábio, que eu sei que realmente vai saber me entender. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A aplicação, controla a tua mente e submete-a ela aos ensinamentos do Espírito Santo, pedindo discernimento, clareza, em vez de confiar apenas nos próprios pensamentos. Quinto e último ponto, o controle da mente é uma prática diária e Deus está presente nela. Então, a sabedoria não vem de um esforço solitário, mas ele vem de uma caminhada com Deus que transforma a forma como pensamos. Então, não adianta eu levantar amanhã e querer saber tudo, não adianta eu querer levantar amanhã e colocar tudo em prática. Não, eu não vou conseguir, eu vou acabar desistindo de fazer isso. Mas, se eu treinar diariamente, eu vou chegar lá. Um atleta, para ganhar uma medalha, ele não levanta no dia da competição e sai correr e acha que vai ganhar medalha. Ele sabe que existe uma preparação para alcançar aquilo. Então, eu preciso também, diariamente, blindar a minha mente. Provérbios 4:20, filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções. Uma aplicação disso, ter momentos diários de silêncio, ter momentos diários de oração, leitura da Bíblia, aquietar a mente, ouvir sabedoria de Deus, ouvir sabedoria, ouvir coisas edificantes, ver coisas edificantes, blindar a minha mente, plantar coisas boas nela. Eu acho que isso já
é uma pequena, é uma gota no oceano de coisas que a gente pode fazer, mas eu acho que são aplicações um pouco mais práticas do que eu poderia fazer com Provérbios. Dentro de Provérbios, poderia carregar esse entendimento para todas as outras áreas e profissões, todas as outras áreas da minha vida, tudo que eu quiser existe em Provérbios. Quando Salomão pediu sabedoria, ele foi atendido por Deus e escreveu Provérbios. Então, se eu busco uma resposta, por que não buscar essa resposta em Provérbios? Que eu tinha para falar era isso, meus irmãos, e mais uma vez, irmão Eduardo, parabéns pelas tuas colocações. Obrigado. É isso aí. Obrigado, irmão Gustavo. E é isso aí, Eduardo. Hockman, é a sabedoria. Muito bem colocado, Eduardo, o Gustavo, sobre o que Salomão pediu a Deus, né? Pediu sabedoria. É isso que ele pediu. E aí, por isso que ele foi abençoado. Por isso que ele foi abençoado. E uma coisa que o Gustavo falou, que vou só complementar rapidinho, para a gente seguir aqui, a questão da sabedoria, né? Sabedoria. Não tem outro papel aqui, tá? Mas a gente busca, para ter uma vida plena, o ser humano ele precisa utilizar a mente dele aqui. Ele precisa utilizar a mente dele com sabedoria. O que é utilizar a mente dele com sabedoria? É buscar entendimento das coisas, conhecimento, mas se o homem só tem conhecimento e só busca as coisas dele, ele se perde. Por isso que no meio, ou no final, ou no início, tem que ter Deus no caminho. Deus tem que estar junto com a sabedoria. Se você buscar só entendimento das coisas sem ter Deus junto de ti, você vai cair. Vai cair, como muitos caíram. Então tem que trabalhar a mente. Todo mundo aqui trabalha a sua mente, dia a dia. A gente trabalha, a gente reza, a gente pede a Deus. Isso aí é trabalhar a mente da gente, todo dia. A gente pede por sabedoria, a gente tenta escutar os irmãos. Isso é pedir sabedoria. Mas a gente tem que sempre pedir a Deus. Deus, me dê a sabedoria que eu preciso. Porque muita coisa eu não estou enxergando. Eu preciso enxergar através de ti. E Deus vai te dar ele vai te dar essa luz para que você consiga enxergar. Mas Deus ele te ouve. E porque ele te ouve, você tem que falar. Se você for mudo, Deus não vai te ouvir. E você não vai pedir, você não vai falar. Então fale com Deus. É assim que funciona. É assim que Deus te responde. É assim que você começa a enxergar as alterações na sua vida. Quando você pede, aí você vê o que acontece. Já que Posso fazer mais um adendo, Jorge Ligeirinho? Pode fazer. Lembrando de Salomão, Salomão pediu sabedoria, né? Quando o Isso. templo de Salomão for destruído, quem é que foi lá e tomar conta das ruínas do templo de Salomão? Foram os templários. Então, o que os templários buscavam lá? As riquezas de Salomão. Qual é que foi a maior riqueza de Salomão que veio do próprio Deus? Sabedoria. Então, a maior riqueza de Salomão é sabedoria. Então, nós, templários, como somos guardiões das riquezas de Salomão, nós somos guardiões da sabedoria. Então, nos toca a nós estudar e buscar sabedoria e entendimento. É isso aí, irmão Gustavo. Perfeito. Até que provavelmente ali na sexta-feira, antes de iniciar a nossa reunião, a gente vai fazer uma palestra ali sobre a questão das origens espirituais dos templários, né? E vamos entrar nesses assuntos aí mais esotéricos. Como estamos passando aí por grandes professores, né? Que o Eduardo, o Gustavo. Agora eu vou passar então a palavra para o outro professor, que é o Max. Boa noite, meus irmãos. Caramba, depois dessa apresentação do irmão Eduardo, ficou. E ainda com o complemento do comendador e do brilhante professor Gustavo, olha, fica difícil, hein? Irmão Eduardo, parabéns pela apresentação. Quando eu estava ouvindo o irmão Eduardo, eu lembrava da voz do Cid Moreira, porque eu ouvi muito provérbio dirigindo, mas muito assim, ao som do Cid Moreira com aquela voz, provérbios. E aí, ouvindo o Eduardo, ficou muito legal, porque, Eduardo, não foi literal a apresentação do Provérbios. O Eduardo teve uma capacidade incrível que, se a gente ouvir 100 pessoas falando de Provérbios, por mais que tenham estudado muito Provérbios, eles não levariam
a algo espiritual, esotérico e de um ponto de vista do cristianismo mais esotérico, como o Eduardo levou. Então foi sensacional. A gente conseguiu levar para a nossa seara, para o nosso lado. Cara, o que que nós poderíamos resumir dos provérbios, né? Quando o Eduardo estava falando, eu pensei, provérbios nada mais é do que um manual sobre o bem viver, né? Qualquer pessoa deveria ler e reler ou ouvir provérbios todo dia, como o comendador Jorge muito bem falou, né? Por quê? Sabedoria, né? Sabedoria. Quando Deus pergunta ao rei dos reis, ao rei Salomão, o que que ele desejava, e ele, sem titubear, falou: Eu desejo sabedoria, me dê sabedoria, capacidade de escolhas, né? E esses dias eu ouvi uma comparação muito simples do que é sabedoria em relação a conhecimento, né? Conhecimento, e no exemplo era muito simples, mas o conhecimento nada mais é do que você saber que tomate é uma fruta. Tomate é uma fruta, né? Isso é uma demonstração simples de conhecimento. Mas sabedoria é você saber que o tomate, apesar de ser uma fruta, ele não deve ser comido na salada de fruta, né? Então, mas, né, voltando ao rei Salomão, que pediu a Deus pela sabedoria, e o que me chamou a atenção foi essa última comparação que o irmão Gustavo fez sobre a origem, né? Não falou sobre a origem dos Templários, mas eu tenho certeza que é um dos temas que o comendador Jorge vai falar sexta-feira. É, quem se encarregou de cuidar dos restos do templo do rei Salomão? Os Templários. Os Templários foram os guardiões da sabedoria de Sofia, os guardiões de Sofia da sabedoria, né? Então, irmão Eduardo, parabéns pela apresentação, ficou brilhante, muito brilhante mesmo. Não foi por acaso, porque não existe acaso que você foi escolhido para nos apresentar sobre esse tema que eu tenho certeza que vai ser muito visto. Eu mesmo quero rever essa apresentação mais umas 2 ou 3 vezes. Obrigado, irmãos. É isso aí. Valeu, irmão Max. Vou passar a palavra agora para o irmão Sérgio. Irmão Sérgio, tá sem áudio, irmão. Ok. Boa noite a todos os irmãos. Eu queria inicialmente agradecer ao irmão Eduardo pela irretocável apresentação, né? Nossa, essa foi a reunião mais espiritualizada que eu tive dentro dos Templários e talvez na minha vida. Tudo que foi dito, um enlevo espiritual imenso, 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 uma reflexão imensa, da vontade de a gente sair da reunião e abrir a Bíblia. Vontade enorme. Todos nós sabemos que a Bíblia é o livro mais vendido em toda a história da humanidade. E que a Bíblia é o livro mais lido em toda a história da humanidade. Então, nós temos, como os irmãos já disseram, nós temos que tirar um tempo, nós temos que, dentro de todas as nossos afazeres, nós temos que ter um tempo para que a gente esteja em estado de introspecção e a gente se dedique a estudar a Bíblia. Isso é muito importante. Pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez por dia, mas nós temos que criar o hábito de estudarmos a Bíblia, de estudar é refletir, é interpretar a Bíblia, não é ler a Bíblia. É o que o Eduardo fez hoje, né? É ler e entender o que está lendo, interpretar o que está lendo. Então, assim nós seremos melhores.
com certeza nós seremos melhores, porque ali está um manual do bem viver, como o irmão Max já falou, né? Um manual do bem viver. Bom, estou com a minha vida assim, eu tenho uma vida, mas qual é o significado dessa vida? O que é que eu vou fazer com essa vida? Como é que eu vou viver essa vida? Abra a Bíblia e você vai encontrar a resposta. Então, é muito importante nós tirarmos esse tempo de introspecção. Era isso, meus irmãos. É isso aí. Obrigado, irmão Sérgio, por suas colocações. Vou passar a palavra agora para o irmão Gledson. Irmão Gledson, está com a palavra, irmão. Boa noite aos irmãos. Quero parabenizar o irmão Eduardo, meu irmão Eduardo, que falar depois, né, dessa apresentação. Nem sei se é uma simples, né, uma apresentação, né, bem mais que uma apresentação, né, foi algo que, como o irmão Max às vezes fala, né, para a gente refletir sobre dias, né, dormir e acordar pensando sobre o que foi nos colocado hoje, né, e o irmão Eduardo, com muita sabedoria, não poderia fazer algo, não poderia esperar menos dele, né? Mas o que ele falou do começo ao final, lá no começo ele disse que ia falar bastante sobre sabedoria, né? E foi do começo ao final falando sobre a sabedoria. E a sabedoria aí vem tudo, né? O que ele nos colocou, né? A gente, quando começa um pouquinho da sabedoria, a gente aprende a ser justo, né? Como ele falou, paciência. O irmão Fer complementou bem ali, né? A gente consegue parar antes de tomar atitudes. E acho que uma outra coisa também, né? Depois que ele falou, as escolhas são suas, as consequências também. Então, algo que na apresentação, no meio da apresentação, acho que a sabedoria, eu acho que vamos resumir um pouco também nessa frase aí, acho que caiu muito bem. Não só essa, mas toda que me pegou mais no contexto de tudo que tu apresentou, né? Acho que é algo brilhante para escutar mais de uma vez essa apresentação e refletir, pensar sobre dias. Seria isso. Parabéns, irmão. É isso aí. Obrigado, irmão Gledson. Passar a palavra para o irmão Eliseu. Eliseu que está no Brasil. Boa noite, irmãos. Parabéns, irmão Eduardo, pela apresentação. Acho que ontem à noite, entre uma garrafa e outra, a gente conversou bastante sobre alguns temas que tu comentou hoje. Ah, Provérbios é, é uma parte da Bíblia que eu, particularmente, nunca prestei atenção. E muitas vezes a gente não por ignorância ou por sei lá por quê, a gente não presta atenção em detalhes tão importantes. A ligação que tem do Caibalion com todos os ensinamentos que tem ali, eu acho que tu colocou muito bem, cara. Colocou muito bem. Então essas leis herméticas, elas têm uma ligação muito grande. Pô, se Salomão, que era um rei sábio, tinha conhecimento dessas leis e elas estão em Provérbios. Todas, você falou sabiamente, toda vez que aparecia uma das leis dentro de Provérbios. Então, assim, a gente tem que buscar, eu falo por mim, né? Eu tenho que buscar mais a Bíblia. A Bíblia hoje, e agradeço muito ao grupo por a gente estar estudando esse livro. Porque o que tem de ensinamento eu não tinha nem ideia do que tem dentro desse livro. Né? E eu falo para você, se tu fala para muitas pessoas, olha, dentro da Bíblia tem informação para você ter uma vida boa, para você ter uma vida próspera, para você ter uma vida tranquila com a sua família, as pessoas não vão acreditar em você, porque as pessoas têm um conceito da Bíblia, e eu falo por mim, tá? Falo por mim. Tem alguns conceitos da Bíblia que não são o que eu tô aprendendo aqui. Então, assim, tá sendo muito produtivo. Para mim tá sendo
de vez em quando até, não vou falar vergonhoso, mas assim, bem complicado, porque como eu também sou de família católica, eu não aprendi essas coisas que eu estou aprendendo aqui. Muitas vezes o ensinamento que eu aprendi era diferente. Como eu te comentei ontem, muitas vezes nos ensinaram uma forma, né, daquela fórmula que você tem que ir só aqui, e hoje você entende um livro muito maior com uma sabedoria imensa, ao qual, se você seguir, você tem uma vida totalmente diferente, do que a maioria das pessoas tem hoje. O próprio irmão falou, os consultórios hoje estão lotados de gente que, se talvez lesse um pouquinho da Bíblia, pegasse informação, pegasse entender o que é realmente Deus, não estariam lá. Eu passei por uns processos desse no passado, que hoje eu vejo, se eu tivesse esse conhecimento, não teria passado por isso. Então, assim, obrigado ao grupo por trazer essas informações e obrigado, irmão Eduardo, por trazer uma forma tão simples de entender. Parece que é 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6, e quando você vai ler, talvez você não consegue entender, e você trouxe de uma forma muito simples para a gente entender. Obrigado e parabéns pela apresentação, viu? É isso aí, irmão Eliseu. A apresentação do Eduardo foi excelente mesmo. Vou passar a palavra para o irmão Jefferson, São Joaquim. Agora a capital da maçã e do vinho. Olha só, então. Dudu, parabéns aí, cara, meu conterrâneo, né? E eu ouvindo cada um, né? Diz que a gente ali fala, né? Que o sábio ouve muito. Olha o tanto de vertente que tem aqui, né, Eliseu? Tô comentando ali sobre tu ao lado católico, né? Mas eu acho que aqui tem várias vertentes, né? E eu acho que a sabedoria, ao meu pensamento que está aqui, é isso daí. São as várias formas de vertentes, cada um com seu modo de pensar, mas todas voltadas, eu acho que para o mesmo gol, né? A gente está um timão aqui, cada um está com a sua forma de pensar, de agir, mas sempre pegando e chutando para o lado do bem. O que o Eduardo falou ali, eu fui anotando, né? Eu sempre vou escrevendo para mim pegar. E me chamou muita atenção, Dudu, uma coisa que eu marquei, eu acho que vai ficar para todo mundo aqui, ó. O reino de Deus está em nós. Eu acho que se ele está com nós, quem é contra, como diz o ditado, né? Então, eu acho que seria, a princípio, isso daí. Dar os parabéns aí ao Dudu, a todos os companheiros que estão aí sempre participando junto. Eu tenho certeza que essas vertentes ajudam a todos nós, né, Eliseu, como todo mundo comenta. Então, meus parabéns aí a todo mundo. E, Dudu, um abração e temos junto amanhã, com certeza, né? É isso aí. Passar a palavra agora para o nosso irmão D'Angelo. Irmão D'Angelo, tá com a palavra, irmão. Bem, vou começar do início, né? Parabenizar o irmão Eduardo, que foi muito bem colocado de uma forma simples para todos os irmãos conseguirem entender, né? Ou sintetizar algumas coisas para todos conseguirem refletir melhor. Eu anotei algumas coisas aqui bem simples e vou tentar me fazer entender. Bom, assim, o rei Salomão pediu sabedoria. Deus, como justo e bondoso, assim o fez. Os deuses são sabedoria. Muitos têm temor a Deus, mas temor a Deus é não ter Deus junto a Ele. Isso é uma coisa que a gente tem que ter medo mesmo, na realidade. Isso sim, a gente tem que ter medo. Sabedoria é andar com seus irmãos. A chave de tudo é Deus. A consequência que a gente tem de estarmos com os irmãos numa evolução perante a Deus nos dá um gabarito para crescer cada vez mais. Porque a busca, ela continua sendo individual, mas a conquista coletiva é todo mundo na mesma
orientação. Falamos aqui sobre família, né? Família é o alicerce. Sem família, a gente nem estaria aqui, porque todos foram concebidos de uma família, independentemente da vertente que seja. Mas com família é andar com amor perante Deus. Tenha consciência que você é o provedor da sua família com os seus filhos. Tenha consciência que o amor que Deus passa para ti, tem que passar para os teus filhos, para eles ter o discernimento e força para renovar a nossa fé em Cristo. Sempre, 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 sempre. A busca é ininterrupta por Deus. Não é uma oração e tu achar que tu já está liberto das tentações mundanas, ou que tu achar que porque tu vai numa igreja, tu tens totalmente o poder de achar que é mais que o outro, ou em outras congregação. Não, não, não. Tem que buscar todo dia. Dizer que é fácil? Não. É bem difícil. E por último, né? O aditivo, o aditivo mais importante para nós é consumir Deus e a sua sabedoria intermitente. Irmão, obrigado mais uma vez. Du, sempre com excelência, irmão. Obrigado. Seu irmão D'Angelo. Bem, obrigado por tuas colocações ali. Passar agora a palavra para o irmão Maurício, o Maurício de Araranguá. Boa noite aos irmãos, né? Boa noite. Realmente parabenizar o irmão Eduardo. Vocês estão me escutando? Sim, Estão me estamos. escutando? Sim. Parabenizar o irmão Eduardo ali pela apresentação, nosso comendador Jorge aí pela condução dos trabalhos, né? E todos os irmãos já comentaram muito. Eu só queria fazer uma analogia, se os irmãos permitem. Que provérbios nos trazem mensagem? Que devemos buscar sabedoria. E temos que buscar a sabedoria. E como é que nós fizemos para buscar a sabedoria? Utilizando tudo aquilo que o irmão do Ângelo comentou agora anteriormente. Todo família, entrega, valorização, tudo aquilo. Só que temos um ponto. A partir do momento que temos tudo aquilo, nós temos que vigiar o passo, como o irmão Eduardo comentou na apresentação. Pois quem vigia o passo salva a vida. Então, ah, temos que, temos que ser vigilantes. Ser vigilante, estar em buscar a sabedoria. Ah, outra coisa muito interessante que eu peguei da apresentação ali, que quando o irmão comentou, cara, a coisa começou a explodir na minha cabeça. Ele comentou sobre o rolar a pedra. E eu comecei a fazer a seguinte analogia. Rolar a pedra pode te matar, que nem o irmão comentou. Mas a pedra não está ali por um acaso. Aí tu vai perguntar, "Pô, mas como assim a pedra não está ali por um acaso? Tudo está na nossa vida por um significado, como o irmão Jorge comentou. Ah, a pedra ela pode te matar? Pode. Mas o que que foi usado para edificar a base de um templo? O que que normalmente utiliza para edificar uma boa base? Então, você tem que ter uma fundação. O que que vai nessa fundação? Pedra. Então, estou sabendo utilizar e sabendo manejar o que um dia pode te matar, pode te dar estrutura
para tu edificar a tua base, para tu edificar o teu templo, seja a tua casa, seja a tua família, seja a tua empresa, seja você. Então, e a partir do momento que tu edificou, o que que acontece? Você fez a sua base, edificou, você consegue elevar. A partir do momento que tu conseguiu elevar e tu conseguiu edificar, que você está vigilante, você consegue estar mais próximo. Então, ah, a gente tem que entender que a sabedoria que nos é ensinada a buscar, ela demonstra que as coisas, como exatamente diz no Caibalion, elas existem os opostos. Então, o que pode ser mal pode ser convertido para algo bom que te ajuda a elevar. E foi exatamente que nem a comparação que o irmão Feyer fez brilhantemente. Como é que se chega na perfeição? Como é que o cara ganha? Como é que ele faz? Ele treina. E como é que nós treinamos? Que nem o irmão do Ângelo comentou, buscando sempre o contato com Deus, rezando, meditando, trabalhando a entrega. Então, Provérbios nos traz isso através de todos aqueles que nem o irmão Eduardo dividiu. Entrega, família, valorização, paciência, todos aqueles tópicos. Então, o que que a gente faz? A gente junta tudo isso para edificar uma base e a partir daquela base nós conseguimos estar elevados ao plano. Por quê? Cara, eu peguei aquela pedra que era ruim, que ia me matar, e fiz a minha base. A partir do momento que eu fiz a minha base, eu estou sobre ela. Por quê? Porque eu fui vigilante, porque eu treinei, eu tirei o potencial daquilo para o bem. Então, foi que nem o irmão Eliseu comentou. Ah, muitas pessoas não conseguem enxergar essa ótica. Mas por que que eu entendo que muitos não conseguem enxergar essa ótica? Exatamente de treinar a sua visão. Porque muitos pegam o livro Bíblia, e entendem a fé. De buscar a fé e se focam apenas em alguns pontos. Mas só, cara, aquilo ali é uma imensidão. É que nem o irmão comentou. É um guia de vida, é um guia para muita coisa. Então, a questão é, temos que ter sabedoria para captar tudo, por diferentes ângulos. E até eu acabei me atrasando um pouco para chegar na apresentação, e eu entrei exatamente num slide que o irmão estava comentando sobre a questão da entrega na família. E, cara, aquilo ali me pegou numa forma assim que eu fiquei uns 2 minutos assim, zonzo com aquela porrada que eu tomei já quando eu entrei na apresentação. Eu falei, caraca, a coisa vai ser boa hoje. Então, a mensagem que eu deixo aqui para todos os irmãos e também para quem vai acabar vendo depois essa apresentação através dos vídeos ali que o irmão Jorge está fazendo esse belo trabalho, é mantenha a vigilância do passo, porque isso salva a vida, que é o que o irmão Fer comenta, o vigiar. Encerro minha palavra aqui. É isso aí, meu Maurício, muito bem colocado, muito bem colocado. É, a tua, talvez assim tu tenha entrado ali quando no momento estava passando os slides da família e tal, nada por acaso, né? E o provérbio traz essa questão da família como
uma das bases para te ter uma vida feliz, próspera, é saber entender e enxergar a tua família. Então, traz muito disso nos provérbios. E quando tu fala em pegar a sua pedra, ou seja, transforme o teu sacrifício numa num altar, porque ele vai fazer você subir. Então, todo mundo tem os seus sacrifícios, todo mundo tem suas dificuldades no dia a dia, mas você colocou muito bem. Vamos pegar as nossas pedras que nós temos que carregar, porque essas pedras foram dadas para nós e para mais ninguém. A gente sabe que naquela pedra está o nosso nome, a gente tem que carregar. Vamos transformar aquela pedra no alicerce de uma grande construção, a construção do nosso espírito, que essa talvez a grande, é uma das coisas mais belas da nossa jornada, é conseguir entender essa capacidade. Maurício, obrigado por suas colocações. Vou passar agora para o irmão Eduardo fazer as suas colocações finais. Irmão Eduardo, está com a palavra. Não, eu queria só agradecer, porque assim, a gente, é bem como o irmão Max fala, né? A gente faz a apresentação, depois vem os irmãos, assim, e hoje todo mundo chegando, assim, então foi muito bom, assim, eu só tenho que agradecer por estar no meio de todos os irmãos, né? A gente sabe que a nossa evolução é individual, mas a gente acelera essa evolução junto com os irmãos. Os irmãos nos fazem ver coisas que a gente não tinha visto anteriormente, que você de repente passou, né? Ó, realmente eu não tinha visto por esse lado. Então eu só tenho que agradecer, assim, realmente, assim, hoje os irmãos me deixaram sem palavras, né? Até para comentar o comentário deles, foi assim fantástico. Só quero agradecer, né? E colocar minha admiração por todos vocês. Obrigado, irmãos. Então é isso aí. Então vamos encerrar nossa reunião de hoje. Agradeço a presença de todos aqui no na nossa reunião.